Bem, pessoal, o sétimo vídeo aí, né? Nosso sétimo encontro, a sétima oportunidade que a gente vai ter para falar sobre LGPD e os impactos na área da saúde. E vocês já perceberam aí que começou a ficar complexo, né? O vídeo 6 a gente já entrou ali na sala de espera ali, já achou um monte de problema para a gente poder tratar, falando de novo sobre temporalidade, falando novamente sobre dado sensível, entramos ali nos dados anonimizados, pseudo anonimizados, nos minimizados. Então, uma série de conceitos que estão lá no vídeo 6, que é importante a gente tê-los bem consolidados antes de avançar, né? Nessa oportunidade aqui do nosso sétimo encontro, eu quero continuar com vocês o pós-sala de espera, né? Esse paciente agora vai para dentro do consultório e dentro do consultório acontece uma série de ações, um monte de coisa que envolve ali paciente e médico, envolve registro e envolve muita LGPD, né? Então a gente precisa conversar sobre isso. Então, olha, dentro do consultório o profissional tem acesso a informações de agendamento do paciente, de confirmação da agenda, da presença do paciente na recepção, né? Ele tem informações sobre a vida pregressa desse paciente. Em alguns modelos aí nós vamos ter o acesso a resultados de exame, nós vamos ter acesso a imagens. Então é importante que a gente perceba que um prontuário do paciente agora ele vai precisar ser controlado, né? Sempre foi, também falei disso lá no primeiro, no segundo vídeo, que não tem novidade nenhuma quando a gente fala de LGPD na saúde, né? A LGPD é novidade, mas na saúde fala de proteção e segurança, particularmente eu entendo que a gente já deveria estar fazendo isso há muito tempo, né? Alguns colegas até dizem que nós vamos sofrer aí para implantar a conformidade LGPD por aquilo que não fizemos aí nos últimos anos. Mas isso tudo eu entendo que também faz parte ao nosso momento. Mas segurança em saúde é algo que já deveria existir, monitoramento é algo que já deveria existir, a gente só não implementa, cuida, trata da forma que precisa em boa parte dos casos. Então, voltando para o nosso consultório, o médico ele tem acesso e contato com o paciente, né? Então eu preciso que o log do médico no prontuário, a trilha de auditoria, as informações que ele viu, o porquê ele viu, que a gente consiga ter isso bem delimitado. E por que isso? Porque pode ser que ele pegue um celular, que ele printe uma tela e que ele encaminhe aquilo via um web WhatsApp, ou via um WhatsApp, ou via e-mail para um colega, e eu preciso ter referência, indicativo, né, através ali do histórico da foto, de que hora, momento que ela foi gerada, para chegar ali em quem gerou aquela informação, em quem gerou aquela vulnerabilidade. Sim, o médico faz esse tipo de coisa, sim, a gente precisa cuidar desses caras e monitorar essas ações. Então, é importante que a gente tenha esses dados, né? E quando a gente fala de prontuário, a gente vai ter que falar que, ufa, né, finalmente aí nós temos o prontuário digital, a Lei 13787, nós temos alguns desdobramentos esperando ainda, né, uma regulação ou uma resolução, uma portaria, um decreto, enfim, que possa regulamentar a lei. Ela tem algumas pendências, né, mas já é uma boa comemoração, porque a gente pelo menos viu uma luz aí em termos de digitalização, em termos de prontuário. Mas tá, ótimo. Antes eu tinha meu prontuário dentro de uma sala com milhares de outros prontuários, e quando sumia um envelope, né? Agora eu digitalizei, coloquei num prontuário eletrônico, coloquei numa base de dados aí digital, né? Digitalizei o meu legado, trouxe o meu legado todo para um único universo. E o que eu acabei gerando? Um problema, né? Problema de que ordem? Da ordem de segurança. Porque se eu não tomo a iniciativa de associar a digitalização a um processo rígido de segurança, em que eu vou controlar confidencialidade, integridade e disponibilidade daquele dado, em que eu vou conseguir controlar quem foi que entrou naquele dado, quem viu, em que eu vou conseguir controlar download, visualização, em que eu vou ter portas e barreiras, né, níveis de impedimento aí de vazamento de dados, em que eu vou ter storages protegidos para evitar corrompimento de banco, para aquele dado não perder. Por quê? Porque agora eu potencializei o risco. Agora ninguém entra num arquivo e leva 2, 3, 10 prontuários. Agora entra no arquivo e leva todos os prontuários.
Agora a pessoa não entra no meu prontuário e bloqueia, some uma folha. Agora ela criptografa todo o meu banco e me sequestra o banco de dados. Então esse é um cuidado que a gente precisa pensar quando a gente falar em LGPD consultório, em LGPD evolução, em LGPD prontuário, em LGPD hospital, né? Por quê? Porque segurança é fundamental nesse momento. E por isso que eu falei que agora sim a gente pode falar de segurança. Então agora os meus amigos da TI, os meus amigos da SI, o pessoal que gerencia aí os data center, o pessoal que gerencia firewall, eles são extremamente indispensáveis para esse processo. Porque são eles que vão dizer para a gente qual a barreira ideal, qual a necessidade de proteção, quais são as vulnerabilidades. É importante a realização de um pentest, né? Sendo muito simplista, um pentest é um teste de validação ou verificação de vulnerabilidades para a escrituração de um plano de ação e organização ou eliminação do maior número de vulnerabilidades possíveis, o ideal é o total, mas o maior número possível para que a gente esteja protegido, para que os nossos dados estejam protegidos. Então agora sim eu preciso de firewall, agora sim eu vou precisar de servidores, agora eu vou precisar de software, agora eu vou precisar de segurança, de rede estruturada, de controle de acesso, de dupla checagem de senha, né? De trilha de auditoria, de banco sólido, né? Banco que não corrompe, banco que não perde, banco que não vaza, banco que não tenha senha fácil. Né? Agora eu preciso de estrutura para que me garanta a segurança daquela informação. Então o pessoal aí está digitalizando o prontuário, legal, mas não pensa só no conforto da digitalização, não. Pensa na segurança, onde isso vai estar guardado. Porque às vezes um Ctrl+C, Ctrl+V pode simplesmente duplicar a sua base e você sabe lá quem é que está consumindo aquela base. E aí volta nos vídeos anteriores, né? Vocês vão perceber que a gente falou muito sobre risco, a gente falou sobre as possibilidades aí e os problemas jurídicos que a gente pode ter com o vazamento de dados, né? Enfim, precisamos falar disso, por quê? Porque lá no vídeo 1, quando eu exponho aí a necessidade da LGPD, quando eu exponho a GDPR, o motivo que ela nasceu, a gente fala também que dado hoje é dinheiro. E aí, respeitosamente, tá? Eu vou generalizar, mas a indústria farmacêutica tem muito interesse nos prontuários. A indústria dos planos de saúde tem muito interesse nos prontuários. Eu não vou dizer que eles estão praticando aí atos ilícitos, longe disso, não é isso. Mas se eles tiverem a oportunidade de ter acesso a esses dados, por que não usar? Né? Então, se a gente vai começar a deixar esses dados abertos, nós vamos começar a franquear o acesso, publicar, deixar na rede, na grande rede, o meu backup? Será que eu posso simplesmente pegar o meu banco de dados com o meu prontuário e simplesmente ficar trafegando, fazendo backup em Google Drive, respeitosamente ao Google Drive, tá? Ao OneDrive, respeitosamente ao OneDrive. Tem que ler os termos de segurança para ver o que eles oferecem. Tem que verificar o contrato que você tem para saber o que eles oferecem. Será que o data center que eu estou hospedando ali, o meu backup, será que ele é seguro? Será que eu verifiquei os termos e garantias? Então é pensar nisso agora, tá? Por quê? Porque tem muita gente interessada no seu banco de dados. Tem muita gente interessada nas informações que a sua instituição possui, porque esses dados valem dinheiro. Quando eu falo valem dinheiro, significa que você vai ter que investir, né, nesse momento da LGPD para estar conforme. Porque assim, a gente está aí no nosso 7º encontro e até agora eu não falei que custa, né? Custa, gente, segurança custa, tecnologia custa, isso tudo custa dinheiro. E normalmente custa em dólar, e o dólar do jeito que está, a gente vai ter aí realmente que gastar. Mas eu tenho uma imposição legal, é o ônus aí da brincadeira, né? Lá no 197 da Constituição falou que a gente podia, né? Então a gente veio brincar na saúde, agora a gente precisa aceitar um pouco desses ônus e entender que eu estou prestando aí a segurança para o meu paciente, eu estou prestando segurança para o meu funcionário. Então, muita atenção aí com segurança e investimento. Ó, sequestro de dados, muito comum, tá? Eu particularmente tive acesso a informações de pelo menos uns 12 sequestros de dados em 2019 e 2020, de instituições de saúde. Né? Instituições de saúde que tiveram os dados sequestrados. Como que funciona sequestro? Para ficar mais claro aí, quem não tiver ainda habituado com essa linguagem, ninguém vai lá e pega e pede sequestro, não. Ele entra, né? O invasor entra através de um link de e-mail, de uma vulnerabilidade na sua rede, na sua internet.
O invasor entra, ele mapeia a sua estrutura de rede, ele mapeia onde você tem dados e ele aplica uma regra de criptografia com uma senha que só ele possui. Né? Com essa regra de criptografia, ele te manda um e-mail, uma notícia, ele faz contato com você e fala, olha, me pague tanto que eu libero, a depender do valor que você der para a sua estrutura de informação, né? Seus dados financeiros, dados de folha de pagamento, seus dados de paciente, você vai pagar ou não vai pagar. A depender da estrutura que você tiver de backup, né? Dentro ou fora da rede, você vai pagar ou não vai pagar. Mas depois que ele já copiou, a gente vai saber o que ele vai fazer com esses dados, né? O fato dele simplesmente liberar para você, obviamente, não quer dizer que ele não fez outro uso daquele dado, não vai ter essa certeza e essa segurança nunca. Nesse caso, é melhor evitar. Alteração dos dados, também vi isso acontecer, tá? Embaralhamento de dados por mau uso da equipe de TI, mau uso de prestador de serviço, né? Perda de dados. Então, perda de dados é algo que a gente vai conversar ainda hoje, né? Perda de dados, ela é grave, está lá entre o processamento, né? Nos conceitos de processamento. Perda de dados implica em comunicar a ANPD, a gente vai falar um pouquinho disso. E a gente vai ter que entender, depois, vocês com seus contratos, quem tem aí data center, né? Quem está com isso nas nuvens, famoso em cloud, né? Se os contratos foram revisados, se os termos de confidencialidade e segurança eles estão adequados, se o jurídico participou disso, né? Se a sua TI, se a sua SI participou disso, ou se a gente simplesmente achou um link, comprou um espaço e está usando ali para armazenar, como acontece na maioria das vezes. Queria abrir um espaço nesse vídeo para falar com vocês sobre backup. Backup tem que ter? Tem. De quanto em quanto tempo? Olha, uma vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, depende do seu apetite de risco. Se eu tenho backup uma vez por dia, significa que eu admito 24 horas de perda. Se eu tenho 2, 12 horas de perda. Se eu tenho 3, né, 6 horas de perda e assim, matematicamente aí, nós podemos chegar até de hora em hora, de minuto em minuto, de 5 em 5 minutos, enfim. É a capacidade de processamento e armazenamento que vai definir e o seu apetite. Qual que é o problema do backup? Né? Se o backup é só solução, qual que é o problema? Backup custa, porque cada vez que eu faço um backup eu gero um incremento de dado guardado, então eu preciso de espaço para armazenar. Backup consome processamento, porque eu preciso garantir o processamento da minha base e da base que está gerando backup. Né? Então backup custa, backup consome processamento e backup aumenta o meu risco. Como, João? Uai, se eu estou fazendo backup, eu estou duplicando meu dado. Se eu estou duplicando meu dado, eu estou duplicando meu risco. O que significa dizer que os mesmos mecanismos de segurança que eu tenho que ter para a minha linha de produção, eu preciso ter para a minha linha de backup. Sob pena de me expor. Na produção eu tô compliance, eu estou conforme, e aí no backup eu estou totalmente vulnerável, ou seja, tudo que eu investi em conformidade para a produção, não há necessidade, ali só vai me manter funcionando, mas em termos de risco e exposição de privacidade, eu estou vulnerável. Então a gente precisa se preocupar com backup, porque backup é uma cópia e isso é um risco, e como risco merece aí a sua atenção. E eu falo muito de backup porque, de novo, gente, pegou o link, comprei um pacote de um determinado produto que me dá ali 1 tera de hospedagem em determinado lugar. Será que é seguro? E quando eu falo seguro, não é de vazar, desculpa, não é de perder, corromper. Eu falo seguro é que uso que aquele pessoal vai fazer daquele dado. Será que ele pode ler? Será que eu estou autorizando que ele pode verificar ou compartilhar? Isso tudo tem que ser visto nos contratos que vocês assinam, tá joia? Bem, falei sobre backup, sobre a importância, e tem um ponto que eu comecei a tocar e é importante que eu volte nele aqui. A legislação, está lá no artigo 5º, no artigo 5º, 15, 33, 34, 35, 36, 46 e 47 da NPD, da LGPD, fala lá da NPD e fala sobre algumas obrigações que o encarregado tem. Então, sempre que você precisar restaurar um backup, você vai precisar fazer uma IPD, uma avaliação de impacto. Nessa IPD, você vai ter que analisar se existiu risco para os titulares. Ou seja, você está restaurando um backup porque alguém furtou o seu backup, criptografou e levou para ele? Porque você está restaurando um backup porque alguém sequestrou seu banco, e você precisa restaurar um backup porque você não vai pagar o sequestro? Significa que os dados dos seus titulares eles estão vulneráveis na mão de alguém. E se eles estão vulneráveis na mão de alguém, você precisa avisar a NPD que existe ali o risco de que um terceiro tenha acesso aos dados que foram confiados à sua empresa. Então a NPD precisa saber quais são esses riscos e em que medida eles são. Se o nível de perda desse dado, né, de vazamento desse dado, causar ou tiver a possibilidade de causar uma gravidade
um prejuízo de causar uma lesão ao titular, você vai precisar comunicar individualmente a esse titular, e na impossibilidade de comunicar ao titular, você vai precisar, ou será exigido, a ANPD vai te exigir isso, que você coloque uma nota pública avisando que aquilo aconteceu, né? Eu fico imaginando aí alguns provedores que eu sou apaixonado com eles pela coragem, pelo jeito, pelo carisma, né? Mas principalmente em alguns casos pela simpatia, pela simplicidade, pela humildade com que carrega o fardo aí da provedoria de uma Santa Casa, mas eu fico imaginando ele indo até uma rádio, uma TV e falando sobre isso, né? Vai ser algo realmente muito desagradável. Então, parece bastante interessante que se previna, se precaveja para que isso não aconteça, tá? Então, backup, quando tiver que restaurar, a gente precisa realizar uma IPD para identificar se existe risco para os titulares, e se existir risco para os titulares, eu preciso avisar a ANPD e preciso também avisar aos titulares conforme for a gravidade do risco, ok? Bem, era para falar sobre o consultório, para falar sobre o prontuário. Vocês viram que dentro do consultório tem muito LGPD, dentro do posto de enfermagem tem muito LGPD, mas dentro do backup tem muito LGPD, e a gente tem muita segurança envolvida. A gente precisa de muita infraestrutura agora de vocês, né? De muito estudo para definir qual a melhor estrutura que vocês vão usar, o que vocês vão precisar. O curso está ganhando corpo, vocês estão percebendo que agora a gente realmente está falando sobre alguma coisa de prática, no sentido de impacto, e nós temos aí muito assunto, né? Daqui a pouco a gente vai começar a falar de faturamento também, vamos falar sobre admissão de funcionário, então fiquem com a gente aí nos próximos vídeos, eu tenho certeza que vai valer muito a pena, o resultado é muito positivo, tá? Muito obrigado, até o próximo vídeo.